Vários computadores aqui na sequência, tudo bem, vai dar tudo certo. Então agora eu liguei. Mas, então, essa noção que nós temos, na verdade, da realidade, ela vem filtrada, já falei isso em outros momentos, ela vem filtrada sobre esse conjunto de informações que foi sendo constituído ao longo da interação desse computador biológico, desse cérebro, com o próprio ambiente. Então, dependendo do tipo de estrutura social que você cresceu, dependendo do credo em que você cresceu, onde você estava, que você frequentou quando você era criança, junto com os teus pais, os valores que você recebeu, isso vai constituir o nosso ego. O que é em si e por si uma narrativa, é uma história, é uma fala. E essa narrativa, muitas vezes, ela pode ser mudada. Então, eu posso, de repente, em determinado momento da história, ter uma perspectiva política, né? Vamos supor. Vou contar um pouco da minha história. Cria mais envolvimento, né? Contar um pouco da minha história. Então, eu nasci há 10 mil anos atrás, não, mas eu nasci dentro de um período da nossa história que era um período que nós não tínhamos ainda, por assim dizer, abertura política, né? Eu nasci em 1969 e nós não tínhamos ainda um presidente eleito. Na época, nós tivemos vários presidentes até, mas assim, o último presidente que eu me lembro que não era eleito foi João Batista Figueiredo. E nessa época, eu tinha em torno me lembro, 8 anos, mas ocorreu em 1900, muito bom dia, ocorreu em 1980, ai meu Deus, eu não lembro, 80, eu tinha 10 anos, se eu tinha 10 anos, caraca, 1979, eu morava no centro de Florianópolis, próximo à Praça 15 de Novembro, e nessa oportunidade, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, veio a Florianópolis para visitar Florianópolis. Primeira visita de um presidente, assim que eu me lembre, à nossa capital. E eu estudava no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Por que eu estudava no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina? Porque meu pai, como funcionário, meu pai professor da universidade, então nós tínhamos, os filhos de funcionários tinham o direito de estudar no colégio de aplicação. A ideologia predominante naquela época era uma ideologia completamente contrária ao sistema político que nós vivíamos. Nós vivíamos uma época extremamente fechada, nós não tínhamos liberdade de voto, né? Eu muito menos, tinha 10 anos de idade. Mas o que aconteceu foi que, então, na visita do presidente, então, João Batista Figueiredo, eu que tinha esse fundo ideológico bastante solidificado dentro de uma perspectiva no qual eu participava quando criança das reuniões da Central Única dos Estudantes, imagina, eu lá, 9 anos, 10 anos, mas me interessava por isso, participava dessas reuniões e tinha interesse por isso. Um dos principais professores que eu tinha nessa época, que era o professor Rodolfo, professor de História, ele tinha uma pegada bem ideológica nesse sentido, assim, sentido mais das centrais, estudantis e parará, né, numa perspectiva totalmente naquela pegada. Se tivesse nessa possibilidade, eu com certeza me credenciaria, se eu pudesse me credenciar naquela época, a um partido político, seria com certeza um partido comunista, porque era essa a visão que eu tinha naquela época. E voltando aqui à perspectiva do que eu estou dizendo, então, com 10 anos de idade, sobre essa ideologia que ocorria dentro de mim, esse filtro da minha própria realidade, nesse dia em que o presidente João Batista Figueiredo veio a Florianópolis, eu junto com uma série de outros estudantes, eu pequeno do jeito que eu era, né? Eu sou pequeno até hoje, tenho 1,61 m, imagina eu com 10 anos de idade, por morar até próximo do local onde ocorreram as manifestações, que eram a Praça 15 de Novembro, eu também estava lá no meio daquela praça, também protestando contra o então presidente da República. E
e se formou literalmente uma situação bastante perigosa, porque os estudantes no qual eu estava lá no meio envolvido acabaram agredindo o presidente da República jogando ovo. Eu não me lembro de ter jogado ovo, né? Mas enfim, eu estava lá no meio xingando também, João, 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 o povo quer feijão. Eu não me lembro mais qual eram os gritos de guerra ali propriamente postos. Mas eu estava lá envolvidaço no meio daquela parada toda e daí o bicho começou a pegar e alguém jogou um ovo então no presidente da República, que ele estava no palácio do governo, né? Quem conhece a Praça 15 em Florianópolis, é uma praça pequena, mas enfim, estava na Praça 15, ele estava lá na sacada do palácio do governo e daí jogaram um ovo no presidente e daí o bicho pegou, porque daí os militares fecharam a praça com a cavalaria e partiram literalmente para cima dos estudantes que estavam ali protestando e jogando ovo no presidente da República. E daí nisso todo mundo saiu correndo, é lógico, né? E a polícia montada, né, pressionando. E eu sei que nessa pegada, eu sou muito baixinho, muito pequeno, literalmente eu caí e, cara, eu não sei como é que eu não fui pisoteado pelos cavalos e pelas pessoas e tal, etc. Mas foi uma situação bastante tensa nesse momento. E por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque esse Pedro, que fez essas coisas lá atrás, que participou de grupos estudantis, que foi para a praça, que com certeza hoje se filiaria, né? Se fosse lá atrás, naquela oportunidade, se eu fosse me filiar a um partido, a uma ideologia, eu me filiaria ao Partido Comunista e, se tivesse, tinha a coluna, não sei qual era a coluna que percorreu todo o Brasil em prol do comunismo e tal, etc. Essa era a ideologia daquilo que me constituía e que fez com que, por exemplo, eu me juntasse a esses movimentos e fosse para a rua e fosse protestar, a ponto de jogar ovo, né? Eu não joguei, não lembro de ter jogado, mas a ponto de estar ali no meio envolvido com aquela galera que estava jogando ovo no presidente da República, colocando talvez até a minha própria vida em risco, porque obviamente alguma reação haveria, né? Ainda mais num país ideologicamente dominado ainda por essa perspectiva militar, não havia ainda abertura democrática, e você jogar ovo no presidente da República não tem como dar muito certo. Então, o que eu quero dizer é que o que me constituiu naquela perspectiva, o que fez com que eu tomasse aqueles comportamentos de estar ali no meio, é o que formava a minha própria subjetividade. E eu estava ali com todo o meu coração. E eu acho que se eu tivesse me machucado e tal, mas, enfim, eu estava ali por amor à causa. Eu acho que eu ia ficar até orgulhoso se eu tivesse me machucado e tal, sei lá, cabeça de criança, né? Mas o que definiu o meu comportamento naquela época foi a minha perspectiva ideológica. Então, a nossa ideologia, ela define aquilo que nós somos. Naquele momento, o que eu era? Eu era o Pedro que acreditava que nós precisávamos protestar contra o sistema político vigente na época, que que não era a democracia. Nós não tínhamos ainda eleito um presidente, não tínhamos nem sequer a possibilidade de eleição de um presidente. É a posteriori a João Batista Figueiredo que surge então Tancredo Neves, que nem sequer assume, mas eu faço parte da história, né? Porque eu presenciei tudo isso, né? A possibilidade, então a abertura, daí surge Tancredo Neves, as diretas já, então é nesse momento, depois o Tancredo Neves ele morre, sei lá, enfim, mas ideologicamente eu me posicionava completamente contra a perspectiva governamental dessa época. Inclusive foi muito engraçado porque eu tenho um tio que era promotor, né? Ele já faleceu, mas meu tio era promotor em São Paulo. E o meu tio recebeu na casa dele, uma casa muito legal que ele tinha no sul da ilha, ele recebeu um dos investigadores da Polícia Federal, que era amigo dele, porque ele era promotor em São Paulo. Então ele recebeu um dos investigadores que veio a Santa Catarina da Polícia Federal da época para identificar quem eram os líderes que estavam envolvidos naquela manifestação que houve, chamada então de Novembrada, contra o então presidente João Batista Figueiredo. E foi muito engraçado porque eu estava visitando o meu tio nessa época e tinha essa pessoa que então era um dos responsáveis para fazer o levantamento e eu estava ali no meio, ali, falando com a pessoa. Eu não era responsável, mas eu sem dúvida estava lá envolvido naquela circunstância, no meio da Praça 15, para quem conhece a Praça 15 de Novembro em Florianópolis,
eu estava sim envolvido naquela manifestação política, ideológica contra o então presidente da República, João Batista Figueiredo. E lá na casa desse meu tio, que era promotor público, né? Meu tio já faleceu, na casa desse meu tio que era promotor público, ele estava recebendo uma pessoa que veio fazer a investigação sobre as pessoas envolvidas nessa manifestação. O que eu quero dizer é, sem dúvida, a ideologia constitui aquilo que nós somos. E essa ideologia, ela pode também mudar. Não significa que porque você, né, porque, por exemplo, lá ideologicamente eu me credenciaria a um partido comunista, não significa que eu vou me credenciar a um partido comunista para sempre. De repente, em determinado momento da história, a gente pode mudar. Quando eu fui morar na Índia, no primeiro momento que eu fui morar na Índia, que eu fui direto para a comunidade do Osho, foi muito interessante porque o Osho, eu acho que de forma sistemática, ele tinha essa estratégia de defender e de criticar a mesma coisa, não ao mesmo tempo, mas ele geralmente, por exemplo, se ele falava sobre Cristo, né? Ele falava sobre Cristo e tal, etc. Ele tinha períodos em que ele falava de forma positiva em relação a Jesus, e tinha momentos em que ele falava de forma negativa. Mas isso não era só em relação a Cristo, isso era basicamente em relação a tudo o que ele falava. Ele tinha uma narrativa a favor e tinha uma narrativa contra. Geralmente ele começava com uma narrativa, por exemplo, eu me lembro, né, até uma das coisas que me atraiu muito até conhecer o Osho é que um dos primeiros livros que eu li dele foi A Semente de Mostarda. E ele fala, você lendo A Semente de Mostarda, se você é cristão, eu nasci numa família católica, então se você é cristão e você lê A Semente de Mostarda, você chora, você se emociona. E o Osho é muito persuasivo, ele tem uma capacidade muito, muito, muito bacana de trazer a informação de uma maneira muito simples, de uma maneira muito convincente. Então assim, cara, eu lendo ali o livro do Osho, assim, velho, eu tenho que conhecer o Osho, mas na verdade, por quê? Porque como eu me identificava com aquela ideologia, a ideologia cristã, o cara tá, falando aqui, tá trazendo esse conhecimento sobre Cristo de uma maneira que eu nunca havia pensado antes, e super bonita, super poética e tal, assim, cara, eu tenho que conhecer esse cara. Fato é que depois quando eu fui para a Índia, de fato eu fui para a Índia em algum momento, e eu acho que uma das primeiras sessões de palestras que eu vivenciei quando cheguei lá, foi, se eu não me engano, From Darkness to Light. Eu acho que era essa sessão de palestras. Que ele ficou assim uns 3 meses falando. E nessa pegada, ele falou super mal de Jesus, tá ligado? Não que ele falou super mal, mas ele desconstruiu toda aquela imagem que ele tinha falado e tal de Cristo. E ele traz uma perspectiva super bem embasada. Por exemplo, ele começa a criticar alguns valores básicos do próprio cristianismo, que Maria era virgem e tal, etc. E de repente eu estava lá na Índia e o cara começa a falar tudo aquilo, deu um nó na minha cabeça. Eu assim, cara, mas daí eu fiquei com raiva dele, assim, como é que o cara falou antes de forma positiva, agora está falando de forma negativa? Mas eu já estava lá na Índia, né? Eu não ia embora. Agora eu já estava lá, não ia embora. Mas eu estava ali, mas eu tendo que lidar com essas coisas dentro da minha própria cabeça. Mas o que estava acontecendo? Na verdade, ao longo do processo de estar com o Osho, eu compreendi que ele fazia isso, ele defendia e criticava as mesmas coisas de forma sistemática, porque essa é uma maneira de nos evidenciar as narrativas que constroem a nossa própria subjetividade. Então, na verdade, eu não sou nem católico, nem budista, nem sou da religião islâmica, nem sou... Cara, na verdade, nós não somos a nossa ideologia, mas nós nos apegamos à nossa ideologia. E no momento em que nós nos apegamos à nossa ideologia, essa nossa ideologia passa a constituir aquilo que nós somos. E na mesma perspectiva, de forma semelhante, Deepak Chopra, que é o livro que eu estou lendo agora, chamado Meta Humano, no qual eu tenho me embasado em trazer aqui os nossos encontros, ele vai falar sobre a possibilidade de não necessariamente mediar a realidade por meio das nossas ideologias, por mais bonitas que elas sejam. Eu particularmente, agora eu, Pedro Paulo Mendes Esbiça, embasado também em outros autores, eu acho que a gente pode
a gente pode dosar e a gente pode estabelecer narrativas que são favoráveis ao nosso próprio processo. Então, um ego muito fragilizado, porque todo ego é uma narrativa, certo? Mas um ego muito fragilizado, essa é a minha experiência, talvez não tenha a energia suficiente para fazer os movimentos necessários para o processo de autotransformação. O processo de autoconhecimento, ele exige sim o mínimo de coerência interna para que você consiga fazer os movimentos necessários para olhar para você mesmo, porque é muito doloroso, é verdade, é muito doloroso. Então, eu defendo a perspectiva de que para e passo, ao mesmo tempo que eu vou tomando consciência de que o que me constitui é uma narrativa, eu posso também utilizar uma narrativa que me ajuda a ver a narrativa e que me ajuda no processo para que eu me mantenha no processo. Porque você se manter no processo de autoconhecimento vai exigir uma série de coisas, vai exigir tempo. Muito bom dia. Você precisa dedicar tempo para que você possa meditar, ou sei lá qual é outra prática que você vai utilizar, mas para você permanecer engajado no processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, vai precisar de grana, vai precisar de tempo, vai precisar de uma série de coisas. Então, eu posso utilizar as narrativas para me auxiliar nesse processo. De que maneira eu posso utilizar as narrativas? Se eu achar que eu sou um pobre coitado, que não tenho capacidade de arranjar dinheiro para manter, ou para me manter, ou para manter a minha família, eu não vou conseguir achar tempo também para me dedicar à meditação, para, sei lá, para poder verificar quais são os meus valores, ou quais são, né, numa pegada assim mais de compreensão do que me constitui. Isso exige grana, isso exige tempo, eu preciso ter tempo e grana para isso. Então, eu posso utilizar a própria narrativa, as narrativas que são as ideias, para me ajudar nesse processo. Então, apesar de que o ego ele é uma ideia e que o que nós somos verdadeiramente não é uma ideia e que todo o processo de desenvolvimento está relacionado a identificar o que nós somos de fato, que é a consciência, isso passa por compreender que eu não sou a narrativa, que eu não sou esse conjunto de ideias que é o ego, mas eu posso utilizar também o ego nesse processo ao meu próprio favor. Ele pode jogar ao meu próprio favor, como ele pode jogar contra mim mesmo. Eu acredito que ele pode jogar ao meu próprio favor. Eu posso utilizar a minha mente, eu posso utilizar os meus pensamentos para me ajudar. Um exemplo clássico disso, né? Essa semana eu comprei uma filmadora, que eu preciso aqui no meu processo, e eu não quero entrar tanto nos aspectos, mas enfim, a filmadora, eu não vou conseguir utilizar a filmadora. Eu vou ter que devolver a filmadora. E daí eu estava vendo lá que é possível devolver e tal, essas coisas, mas o que eu quero dizer é, hoje eu acordei muito triste, porque todo o esforço que eu fiz para comprar e para trazer e para buscar e para levar e o dinheiro envolvido e, são vários aspectos. Então hoje eu acordei com uma narrativa negativa. Que nada dá certo, porque a filmadora gastasse uma grana, fosse lá, comprasse não sei o que, e a filmadora não deu. Então eu estava com essa narrativa, acordei com essa narrativa na cabeça. Mas como eu sei como funciona, na verdade, as coisas na minha própria cabeça, eu não fiquei sem fazer nada. A primeira coisa que eu fiz, quando acordei, eu fui lá, fiz o meu café e depois eu fui fazer uma série de processos para trabalhar na minha própria cabeça com as minhas próprias narrativas. Então, eu me organizei antes de fazer essa live aqui hoje, eu meditei, eu reorganizei os meus pensamentos, eu lembrei a mim mesmo de eventos antigos onde eu também passei por dificuldades, né? Eu já falei aqui, já compartilhei que, por exemplo, eu fui morar na Europa em determinado momento. Quando eu fui morar na Europa, várias coisas saíram erradas. Muitas coisas saíram erradas quando eu fui morar na Europa. E apesar de que muitas coisas saíram erradas quando eu fui morar na Europa, eu passei por elas. Então, se hoje de manhã, quando eu acordei, a minha cabeça está dizendo: olha só, deu tudo errado porque a filmadora que você comprou não deu certo e agora não vai dar certo o teu projeto porque parece que, é muito trabalho, que é muita coisa, e daí você faz os movimentos e ainda assim aqueles movimentos que você faz, etc., deu errado.
Eu me lembrei, então, por exemplo, esse é um exercício cognitivo, eu me lembrei que em determinadas situações, quando eu estava na Europa, e muitas vezes eu não tinha nem sequer onde dormir, eu não tinha nem sequer onde comer, mas eu mantive o trilho, eu mantive o meu foco e obviamente não foi fácil e eu passei por situações difíceis e muitas vezes eu realmente de fato não tive o que comer, mas eu não morri. E hoje, por exemplo, eu fico sem comer de forma voluntária. Naquela época eu ficava sem comer porque não tinha o que comer. Mas hoje eu fico sem comer de forma voluntária. Eu faço jejum de 3 dias. Eu não me recordo lá atrás, quando eu não tinha grana, nem para comer, que eu tenha ficado 3 dias sem comer. Já me lembro de ter passado assim, 1 dia, 2 dias, mas algum momento surgia alguma comida e eu comia. Mas hoje eu fico até 3 a 4 dias sem comer porque acredito que o jejum prolongado e tal, etc., faça bem. Então, quando eu acordei hoje de manhã, uma das coisas que eu fiz foi fazer esse exercício na minha própria cabeça. Pô, tu tá te sentindo tão negativo, tu acha tão difícil, e daí os movimentos, daí comprar essa tal da filmadora, pô, foi uma grana, e agora a filmadora não vai servir, vai ter que devolver e tal, etc. Então, a ideia de que talvez, então não vai dar certo, ela é uma narrativa. Assim como, vai dar certo, também é uma narrativa. Tanto a narrativa vai dar errado, quanto a narrativa vai dar certo, ambas são narrativas. E elas não são a verdade. A verdade, é isso que vos digo, né? A verdade, existencialmente falando, é aquilo que precede as ideias. Então, o que eu também exercitei hoje, né? Então, além de trabalhar cognitivamente, na minha cabeça e tal, relembrando a mim mesmo, esse é um exercício cognitivo. Então, tá, Pedro, me diz uma coisa. Você nunca passou por dificuldade na tua vida? Não, já passei. Tá, então quais foram as dificuldades que você passou? Tá, aquela lá eu me lembro, eu estava lá na Europa, não tinha o que comer, não tinha onde dormir. Tá, você morreu? Não morri. Deu para superar? Não, deu para superar. Depois você teve sucesso, apesar de um dia você ter passado fome na Europa, você teve sucesso? Não, tive. E quão expressivo? Eu me tornei chefe da empresa lá que eu trabalhava e tal, fui convidado para ser proprietário da empresa junto com o meu chefe, que ele queria abrir uma outra empresa numa outra cidade. Pô, eu cheguei ao suprassumo da miséria lá e cheguei também, depois de algum outro momento, depois de muito trabalho, muito esforço, muitas lágrimas, muito sangue e suor, né? Eu cheguei a uma posição de liderança na própria Europa. Então, por evidência, eu consigo mostrar para mim hoje que passei por por um momento difícil de mais filmadora não vai servir, caraca, velho. Então, mais uma pedreira, mais uma pedra no caminho, tá tudo bem, eu já passei por muitas situações, sobrevivi e cheguei aonde eu queria. Eu sei como chegar lá, eu sei que o processo, ele é assim mesmo, vai e volta, e vem, e vai, e daí parece que não deu, e daí parece que vai, mas isso são o quê? Isso são narrativas. Eu, particularmente, sou partidário, eu acredito que nós podemos promover narrativas que nos dão suporte. Então, eu não preciso ter um ego completamente fragilizado, estar me sentindo como o cachorro que caiu da mudança, do caminhão da mudança, para chegar a esse objetivo. Existem pessoas que valorizam esse processo. Se você já ouviu alguma palestra do Eckhart Tolle, um cara que eu gosto muito, ele fala que, quando ele estava lá um dia pensando em tirar a própria vida dele, que ele estava literalmente na bosta profunda, e ele estava pensando em tirar a vida dele, e daí nesse pensar em tirar a própria vida, ele parou para pensar, se eu quero tirar a minha própria vida, quem é que quer tirar a própria vida? Porque daí parece que eu sou dois, né? Tem o eu e o eu que quer tirar a minha própria vida, tá ligado? E daí ele ficou nessa noia de pensar quem é então esse eu, quem é o eu que quer tirar a própria vida e quem é o eu que está observando o eu que quer tirar a própria vida. Porque se alguém quer tirar a própria vida, tem alguma coisa que observa o que está querendo tirar a própria vida. E ele ficou nessa piração. Isso antes de dormir. Essa é a narrativa de Eckhart Tolle. E ele quando ele acordou no dia seguinte, tá ligado? Ele percebeu que havia ocorrido, eu acho que foi uma tensão tão grande na cabeça dele, a ponto de ele querer se matar, que essa tensão promoveu uma dissociação da consciência identificada com a personalidade e a própria personalidade. Então, quando ele acordou no dia seguinte, o Eckhart Tolle, ele abriu os olhos, a descrição dele é mais ou menos essa, que havia um grande silêncio no entorno dele. Ainda era a mesma cama, ainda era a mesma janela, as mesmas flores, os mesmos jardins,
mas ele não era mais a mesma pessoa, ele não era mais aquela consciência identificada, presa com a narrativa. Houve uma dissociação, mas não uma dissociação que nós conhecemos dentro da psicologia, que a pessoa teve, né, a pessoa se fragmentou. Não, ele teve um processo no qual ele se fragmentou para cima, por assim dizer. Ele não se fragmentou para baixo, ele não se tornou desfuncional, ele se tornou superfuncional. Por quê? Porque ali ele reencontra, ele tem esse reencontro dele com a sua própria consciência. Não que ele tenha perdido a capacidade de observar as narrativas e de manifestar as próprias narrativas, de ser Eckhart Tolle, mas ele também reconhece algo outro que permite uma relação diferente com a existência. Então, na visão de Eckhart Tolle, de repente você está no mais profundo abismo, pode ser catalisador do processo de reencontro com a sua própria consciência. Eu também acredito nisso. Entretanto, na minha perspectiva, daquilo que eu construo, eu acredito também, né, essa é a minha experiência, que o processo ele pode ser amparado por uma narrativa que nos favoreça. Eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho sonhos que são narrativas e eu posso sim realizar os meus sonhos. Eu posso manifestar narrativas que são legais e mesmo manifestando narrativas que são legais, eu posso desenvolver a minha capacidade de mais e mais reconhecer a minha consciência. Então eu posso ter o melhor dos dois universos. Eu não preciso viver na miséria, eu não preciso, como também é uma narrativa, né? Isso também é uma narrativa. Eu tenho que ser miserável, pobre e desgraçado para, né, para poder manifestar essa identificação com a consciência. Eu não acredito muito nisso, e pelo contrário, eu acho que muitas vezes as pessoas que ficam lá cultivando essa imagem de sofrimento, elas criam um ego às avessas, então elas se consideram os maiores de todos os sofredores. Então olhem como eu, né, como eu sofro. Então cria uma perspectiva de vitimização que eu acho que não é interessante, que na verdade é o ego ali também. Então a pessoa ela vai querer mostrar para os outros, para que os outros se compadeçam dela. Eu acho que não chega a lugar nenhum, tá ligado? Então nesse terreno, que é um terreno muito, não é um terreno tão estável assim, que é você manifestar, que é você se conscientizar da tua própria consciência, é um terreno bastante arenoso, né? Por quê? Porque, cara, realmente pode dar ruim. Você acha que você está lá construindo uma identidade lá, que você abre mão de tudo e de repente você está entrando na mão roubada. O que eu acho que faz sentido é cultive a compreensão da própria consciência. Cultive o tornar-se cada vez mais consciente da própria consciência. Não importa em que contexto. E utilize também os contextos, utilize também as narrativas para ajudar nesse processo. Então, se eu preciso, por exemplo, me dedicar à meditação, que eu acho que é a essência do processo, eu também preciso de grana, eu preciso minimamente construir um entorno que vai dar conta da minha própria realidade. E para construir um entorno que vai dar conta da minha própria realidade, sabendo que o meu entorno é fruto, é consequência direta da narrativa que opera dentro de mim, eu posso sim utilizar as narrativas ao meu favor. Então, nós somos literalmente narrativas, nós ego, né? O ego ele é uma narrativa, mas as narrativas também podem ser mudadas. Eu posso, por exemplo, questionar a narrativa que nesse momento eu estou identificado. Passo número 1, posso questionar a narrativa no qual eu estou identificado, beleza? Eu posso conscientemente relembrar as narrativas ou a narrativa que eu desejo manifestar na minha própria realidade. Então, tudo bem, eu sou uma pessoa que tem um poder aquisitivo bacana, que dá suporte à realidade que eu vivo e que eu quero manifestar, beleza? Então eu posso sim me identificar com essa narrativa e ter na minha vida aquilo que eu quero, né? Nesse mundo virtual aqui, o mundo da ilusão. Porque o mundo que não seria da ilusão é a própria consciência, certo? O mundo que nós vivemos aqui, com todos os nossos desejos e tal, etc., é o mundo virtual. Isso na visão de Deepak Chopra. Então, esse mundo virtual, ele pode ser corroborativo para que mais e mais eu esteja para e passo me desenvolvendo na perspectiva
da consciência que eu sou. Mas tudo ocorre na consciência. A consciência é aquilo que precede, então, a realidade de todas as coisas. A consciência é a via direta, segundo Deepak Chopra. A consciência é o que mais profundamente nos constitui. Todas as histórias. Então, né, quando eu falei lá atrás, eu queria, né, na minha infância, pré-adolescência, 10 anos de idade, eu queria fazer parte de um partido comunista. Eu acho que era Coluna Prestes, se eu não me engano, na história, teve um dos maiores movimentos comunistas que ocorreu no Brasil, foi a Coluna Prestes, que daí percorreu todo o Brasil, todo o território brasileiro. Eu me lembro lá com 8 anos de idade, meu Deus, eu queria ter feito parte da Coluna Prestes, e eu queria fazer parte eu queria que instituíssem no Brasil o comunismo, tá ligado? Isso fruto o quê? Ideológico de uma narrativa que eu escutei, que fazia parte da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde eu fui educado, né? Onde eu fui ao colégio. Então, essa era a narrativa que eu tinha. As narrativas podem mudar, certo? As narrativas podem mudar. Então, se eu tenho também uma narrativa hoje que eu sou pobre, miserável, desgraçado, essa narrativa eu também posso reconstruí-la. Então, mas é importante que eu tenha noção qual é a narrativa que eu estou vivendo, onde que eu estou me embasando, para que então eu posso até confrontar essa narrativa. Quando eu falei que hoje de manhã eu acordei e não estava muito legal, eu me lembrei, ou fiz a mim mesmo relembrar, isso se chama de metacognição, eu fiz a mim mesmo me relembrar de situações no qual eu passei por dificuldades e eu superei. Então, esse é um confronto cognitivo. Eu estou dizendo para mim mesmo assim, olha só, você está aqui chorando, pitangas, que daí não deu certo tal coisa, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você já passou por essa e por essa situação. E você sobreviveu e, pelo contrário, lá na frente, em algum momento, você se deu bem. Então, isso aqui que você está vivendo não é uma verdade absoluta, é uma circunstância. O que eu estou fazendo? Eu estou interferindo na narrativa. E depois ainda eu posso me redirecionar e posso conscientemente formar uma narrativa. Qual é a narrativa que eu gostaria de viver? Quais são as coisas que eu quero manifestar hoje na minha própria realidade? E daí eu imagino como se já fosse. Então, uma das coisas importantes para mim é estar compartilhando, estar aqui, estar na internet, estar, né, criando conteúdo. Então, eu imagino isso ocorrendo com eficácia, não com a filmadora não funcionando lá, que não deu certo, mas funcionando e fazendo streaming, e daí em mais de um channel, em mais de um canal, fazendo as paradas todas, e as coisas acontecendo, podendo ajudar as pessoas, podendo contribuir, tá ligado? Podendo criar o produto lá que eu quero criar, e assim vai. Eu posso imaginar como se já essa narrativa estivesse operando. E daí isso me empodera, isso me ajuda, isso me auxilia para que eu continue nesse processo, mas sem esquecer da essência. Então, eu não somente venho aqui falar do que eu falo, mas eu tenho as práticas normais da minha própria realidade, que eu acabei de falar, que eu acabei de descrever, no qual eu medito, no qual eu faço metacognição, eu penso sobre o pensar, eu confronto os meus próprios pensamentos, eu reorganizo a narrativa operante na minha própria cabeça e mais amplio a minha capacidade em me tornar consciente sobre a minha própria consciência, que é o grande divisor de águas. Não importa, não importa quanto sucesso você tenha, não importa as coisas que você já tenha manifestado na tua própria realidade. Se no centro desse sistema não existe consciência sobre a consciência, temo dizer que de nada valeu. Porque a grande sacação dessa realidade aqui na Terra é tornar-se consciente sobre a própria consciência. Na verdade, estarmos aqui nada mais é do que uma grande oportunidade de nos tornarmos conscientes da própria consciência. O que acontece é que a gente se perde, né? A gente se perde na narrativa, a gente se perde na história. A gente, era mais ou menos quando criança eu ia na venda, lá na venda, quando eu ia lá que era venda, né? Quando eu ia na mercearia comprar alguma coisa, comprar pão, às vezes eu me perdia no caminho, porque eu tinha tantas coisas no caminho interessantes que eu me esquecia que eu ia comprar o tal do pão, tá ligado? Que eu ia na padaria, que eu ia na mercearia, que eu ia na venda. Às vezes quando eu chegava lá na venda, eu pensava, né? Sei lá, hoje seria supermercado. Quando eu chegava lá na padaria, eu disse, mas o que eu vim comprar? Eu vim comprar alguma coisa aqui.
a mãe mandou eu comprar, mas eu já não me lembrava mais o que eu tinha ido comprar, porque o caminho era tão emocionante que eu me perdia no caminho. Então a gente pode sim se perder no caminho, aqui no mundo, segundo Deepak Chopra, no mundo virtual. E o mundo real é o mundo da consciência, é mais e mais se tornar consciente da própria consciência. E para dar base a isso e para reforçar isso, então, se você assim o deseja, junto comigo, convido você a uma breve meditação. E para realizar isso, pediria que você então fechasse os teus olhos, trouxesse as tuas mãos aqui na altura do teu umbigo, faça uma respiração um pouco mais profunda. Exale. Mais uma vez, inspire. Exale. Uma última vez. Exale. Agora traga a tua consciência para o teu corpo como um todo e tente formar com a tua mente uma imagem do teu próprio corpo. Então, de olhos fechados, tente formar na tua mente a imagem do teu rosto, parte posterior da nuca. Forme essa imagem mental da tua própria cabeça. Mantenha a tua respiração constante. Desloque agora a atenção um pouco mais para baixo. E também, novamente, com os olhos da mente, procure criar na tua mente a imagem da parte superior do teu corpo. Dedos, antebraço, braço, tórax, as costas. Vamos deslocar a atenção um pouquinho mais para baixo agora, a região abdominal. Então, com os olhos da mente, procure formar essa imagem das tuas costas, região lombar, parte da frente, os órgãos viscerais. Vamos deslocar para a região da cintura, o órgão genital, parte posterior, as nádegas. Da mesma maneira, forme na tua mente a imagem dessa parte do teu corpo. Deslocando agora para as coxas, joelhos, canela, panturrilha. Chegando aos pés, calcanhares, até a ponta dos dedos dos pés. Então agora forme na tua mente a visão da parte posterior do corpo, a partir da cintura até a ponta dos dedos dos pés. Agora que nós já abrangemos todas as partes do nosso corpo, procure compor todas essas partes e na tua mente forme uma imagem do teu corpo no espaço, no tempo e espaço. Agora desloque a tua atenção para essa imagem que você formou do teu corpo no espaço, para o espaço entre essa imagem e a imagem do local onde você está. Então, as paredes do local onde você está. Já que você está de olhos fechados, então você pode imaginar o teu corpo, por exemplo, na sala, e agora você vai deslocar a tua consciência de maneira que fique entre a imagem formada na tua mente do teu corpo e as paredes do local aonde você está. A imagem da parede, né, do local que você cria na tua própria mente. Agora eu vou pedir que você imagine que o teu corpo, a imagem do teu corpo desaparece, a imagem das paredes da onde você criou esse local na tua mente também desaparecem. E
permanece somente a tua consciência não identificada, sem forma. Agora, nesse estado de consciência não identificada, traga à tua mente algo que você deseja manifestar nesse momento na tua realidade. Qual é a narrativa que você gostaria de estar vivendo nesse momento? E permita agora que a tua consciência se funda a isso. Uma fusão. E, obviamente, traga uma narrativa que seja interessante para você. Talvez a narrativa que você precise nesse momento, que se manifeste, seja em relação à vida financeira, talvez seja em relação à tua saúde. E vivencie essa narrativa como se ela já estivesse nesse momento acontecendo. Não tem nada de errado nós queremos vivenciar o melhor dessa terra. Não só não tem nada de errado, como nós temos todo o direito de viver o melhor que existe nessa terra. Não é feio, não é errado. Ter poder financeiro, ter saúde, ter uma casa legal para morar. Por que não? Ter tempo para se dedicar ao desenvolvimento da nossa consciência. Por que não? Faça uma respiração um pouco mais profunda, agradeça pela oportunidade dessa experiência. Mantenha viva essa narrativa daquilo que você gostaria de viver, como se já estivesse vivendo. Eu vou contar até 3, em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3, pode então abrir os teus olhos.